E aí, galera, sejam bem-vindos ao Farol Podcast. Esse é o nosso primeiro episódio. Nós estamos começando esse projeto aqui hoje com uma convidada mais do que especial, Bartira Carvalhal, uma colega, amiga das antigas. E aí, Bart, como é que você tá? Tudo bem? Oi, queridos. Eu sou Bartira Carvalhal, como o Irã apresentou. Estou ótima, graças a Deus. E é um prazer estar aqui com vocês, começando esse projeto maravilhoso. Estamos aqui para conversar um pouquinho. Vamos lá. Beleza, antes de começar a conversar com Bartira, a gente vai apresentar o nosso apoio, né? A galera que tem dado suporte aí. A gente vai falar inicialmente de Thiago Brandão Fotografia, que é um cara que faz com o seu evento. Você quer registrar aquele momento especial, aquela festa, aquele casamento, chá de bebê, chá de fralda, ensaio fotográfico de casal, ensaio de cachorro. Pode convidar Thiago Brandão Fotografias, que ele vai eternizar esse momento para você, né? Até porque, assim como viver aquele momento, a fotografia faz você reviver aquilo que passou. E falando em momentos especiais, a gente não pode deixar de mencionar o Zap do Amor. Então, se você quiser presentear seu amigo, seu companheiro, sua companheira, sua mãe, seu pai, com um show particular, só entrar lá no Instagram Zap do Amor e contratar Felipe. O Zap do Amor é um projeto sensacional, que é feito tanto por Felipe Barros, que está aqui dando esse suporte para a gente na equipe técnica, quanto outros artistas baianos. E imagine aí, Bart, você receber um show ao vivo na data de seu aniversário de um cantor cantando sua música preferida. Esse seria maravilhoso, né? Seria massa, né? A vergonha a gente deixa de lado, né? Mozão de Bartira, fica a dica, viu? Mateusão aí, parceiro. Então vamos lá, né? Vamos começar. Bartira, queria começar você falando um pouquinho de quem é você e sua jornada aí no empreendedorismo baiano, nacional, quem sabe? Toda a sua jornada Quem sabe, de carreira, né? Pois é, né? Algumas pessoas provavelmente que me conhecem, né? Vou contar um pouquinho desde o início, que na realidade o empreendedorismo vem talvez da essência, né? A gente costuma falar que a gente nasce empreendedor, mas a gente vai ter que cultivar durante todo o processo. Na minha família, que é uma família que teve muito concurseiro, muita gente humilde que batalhou para estar ali, o empreendedorismo não era muito bem visto. Até porque empreendedorismo, ele traz uma palavra assim, muito forte, que é insegurança, principalmente instabilidade. E as pessoas que são concurseiras gostam exatamente do oposto, né? Da estabilidade ali, né? Financeira e tal. Então, não foi muito bem visto na minha família quando eu comecei. Mas hoje, depois de 8 anos, né? Espero, né? Fica a dica, que ele já esteja aceitando melhor. Eu sou formada em administração pela UFBA. Formei na turma de 2012.2 e logo em seguida já fui empreendendo mesmo. Foi meu primeiro e único, espero, trabalho que eu tive. Eu realmente não... Eu só fiz estágio mesmo na faculdade, foram as experiências que eu tive. E eu parti para o mercado como empreendedora mesmo, que eu acho que é o que eu posso fazer de melhor e contribuir de melhor forma. Beleza. Quando você era criança, assim, você lembra, você tem alguma memória de algum estalo, de alguma recordação de quando você era criança, você já pensava em empreender? É claro que eu não vou falar empreender para uma criança, mas algum estalo assim de, eu gostaria de construir alguma coisa, eu gostaria de ter meu negócio vendendo uma besteirinha, um brigadeiro, um realmente doce, eu não qualquer tenho coisa. isso, né? Mas na realidade minha cachaça é cozinhar. Então a gente tem que buscar dentro do, acredito, né, que o maior sentimento de um empreendedor seja a paixão. O que eu cultivei, de fato, foi algo que eu vinha desde criança. Minha mãe ficava na porta da cozinha, apoiada na pia, perguntando: minha mãe, por que você está cortando a carne assim? Minha mãe, por que? Isso desde pequenininha. Então, o que eu resgatei para o empreendedorismo foi uma pergunta que me fizeram em um congresso. Por que você não pode ser feliz trabalhando com algo que realmente você gosta de fazer? Por que você não remunera seus sonhos? Por que você não trabalha com hobby? Então, essa pergunta me deixou totalmente desnorteada, porque eu estava fazendo concurso, na época eu fazia cursinho na terceira jornada, estava correndo justamente para passar a ter estabilidade que todo mundo queria na ocasião. E já, ao contrário disso, né, quando me fizeram essa pergunta, foi uma puxada de tapete, realmente, minha vida revirou. Eu peguei o avião, voltei e avisei: eu vou abrir um negócio. De quê? Comida, porque é o que eu gosto. E é o que eu posso aprender com o maior prazer. É o que eu pego o celular hoje, fico vendo tutoriais de como receitas, de como melhorar, porque é o que me dá conforto,
mental, inclusive, mesmo físico, não tanto, mas mental realmente é o que traz, né? Então, eu não tive realmente uma experiência de empreendedorismo na infância. E jogar isso para sua família? Eu vou empreender. Como é que foi? Então, né? Minha mãe, que sempre está comigo, desde sempre, a gente fala que nosso cordão umbilical não foi separado até então. Quando eu contei na primeira oportunidade, eu falei primeiro para ela, ela falou só assim, você não vai ter mais final de semana, tô contigo e vamos nessa. Vamos desenvolver esse projeto aí, se der certo, e ela sempre está comigo mesmo. Já meu pai não aceitou tão bem. Eu acho que ele queria ter aquela ideia de filha engravatada, sabe? Tipo assim, estar por trás de algo, ser de uma grande empresa, de construir algo. Não construir, na verdade, mas ter uma carreira muito linear, né? Sim. E isso, para ele, talvez não tenha sido tão agradável. Ele gosta muito de aparecer, meu pai. Então, como é que ele vai dizer que a filha dele cozinha? A pessoa entendeu? Que tá lá no fundo, né? Na cozinha. Como é que a filha dele cozinha, entendeu? Estudou tanto para entrar na UFBA e cozinha? Então, é meio complicado. Eu nem julgo muito, porque, tipo, nossos pais, eles criam a gente com a experiência de vida que eles tiveram, né? E, por muito tempo, no Brasil, a gente sabe que o caminho é estudar, se formar, entrar numa boa empresa, trabalhar naquela boa empresa e se aposentar e curtir a aposentadoria. Então, eu acho que pode ser mais ou menos isso a cabeça de seu pai, que é a cabeça, por exemplo, de meus pais também. E não acho isso que é um ponto negativo, não, mas entendo a sua jornada um pouco, compartilho disso, da caminhada, de que a cabeça dos pais é de justamente isso, você concluir seus estudos para conseguir um emprego numa boa empresa, e quando você chega com um impacto assim de que eu vou criar minha empresa do nada, eu vou fazer o que eu gosto e monetizar isso e ganhar dinheiro com isso, pode ser realmente um choque. É interessante ver isso. 8 anos se passaram, mas pelo menos ele já mudou um pouquinho a visão, né? Espero. Agora na pandemia mesmo, que deu uma estremecida natural do processo, em conversas, assim, ele já mostrou muito mais segurança em acreditar que a empresa já existe, né? É algo mais sólido. Afinal de contas, 8 anos já é uma estrada, grande, né? Já é uma criança grandinha. Entendi. Dentro da sua graduação, durante a época de escola, existiu alguma pessoa em que você conseguiu ver aquele ponto assim, pô, essa pessoa empreende, eu acho que eu poderia ser como ela, ou se espelhar, não sei. Escola. A gente teve aqueles grêmios, né? Aquelas. Né? Mas não, nada assim, eu não conseguia, não era uma realidade pra gente na infância. A gente não era estimulado a entender o empreendedorismo na infância. Nunca foi. Eu fui convidada semana passada para falar com a turma, hoje é a 3ª série que fala, né? E eu fui convidada para falar sobre empreendedorismo para a turma. Quando na nossa época a gente ouviu falar sobre empreendedorismo, a gente não teve essa abertura para entender o que era. Nossa, como a gente estava falando, a linha era muito direcionada para vestibular, formar em grandes empresas, concurso público e acabou. Então eu realmente não tenho memória de infância. Minha mãe fazia muitas coisas, menos assim, empreendedorismo para remunerar. Eu não tinha essa visão. Mas antes disso, mas é o que eu falo assim, do entendimento do empreendedorismo. Meu avô era comerciante. Então, ele não sabia ler, não sabia escrever, mas ele sabia vender. Como chama, tem o tino do negócio. Né? Exatamente. Independente do estudo acadêmico, tem a pessoa que tem o tino do negócio. Morador de zona rural, ele vendia, plantava, vendia, cultivava as coisas dele, acordava cedo, ele tinha os jingles dele lá e cantava horrores lá, as coisas para vender e vendia muito bem. E aí foi a única experiência, mas sem entendimento, de empreender que eu tive mesmo, de fato. Era o empreendedorismo por necessidade. Que era comum, né, na zona rural, na realidade, a subsistência sempre foi a forma, né, das pessoas encontraram para viver, muito mais tranquilo. Entendi. E nesse processo de criação da sua empresa hoje, né, que é a Cozinha, que a gente conhece, como foi o início disso para você? Assim, tomar a decisão. Vamos do início. O nome, Cozinha e Buffet. Por que Cozinha? Então, o nome, na realidade, é difícil, né, criar um nome assim. Eu não acho que é uma coisa fácil criar um nome, mas eu tinha um elo
que eu tenho uma irmã que mora na França, então eu queria alguma coisa que trouxesse algo mais refinado no nome. E cuisine é um nome muito simples, né, que é cozinha em francês, mas eu queria algo que fosse refinado de todo modo e básico, que não fosse grande. E aí surgiu, simplesmente surgiu e foi. E aí eu levei para um cara que ele desenvolve marca. A gente desenvolveu, foi o maior investimento que eu fiz de fato, que eu acreditava que a marca ela gera o valor total da sua empresa, principalmente na construção. Então, eu fiz esse investimento, conversei com ele, expliquei o que eu queria no futuro, que a marca você bola aqui para colher lá na frente, né? Sim. Então, eu conversei, expliquei para ele, ele desenhou minha marca, ela é uma marca exclusiva minha mesma, registrada, no desenho, tudo bonitinho. E aí a gente foi desenvolvendo para ser isso, porque ela pelo que ela quer passar mesmo, né? Mas o nome não tem muito segredo assim, não. Foi vamos nessa, vamos. Surgiu. E... Outra coisa, a Larissa perguntou sobre a família, né? E seus amigos, na época do início da cozinha, como eles reagiram? Teve alguém assim que te deu um suporte total, vindo de amizade? Ou foi meio que essa louca aí tá fazendo essa empresa, esse negócio de comida aí, não sei não, viu? Olha, na verdade, os amigos tiveram um papel extremamente importante, né? Porque eles foram meus primeiros clientes. Sem os amigos, eu confio que eu não teria passado pela fase inicial. Eu tenho um amigo em específico, que é Gustavo Neri, que você conhece também, que ele foi meu primeiro cliente. Eu não tinha portfólio ainda, e ele falou, quero que você faça meu aniversário para 100 pessoas. Eu nunca tinha feito nada e tal. Só tinha marca, vendia pãozinho, talvez um brigadeiro. Aí eu fiz, eu quero ajuda. O que é que você quer comer na sua festa? Que aí, a partir disso, eu faço o cardápio e faço. Aí ele pegou, escreveu, eu quero isso. Aí eu peguei, criei o portfólio da cozinha assim, inclusive, né? Eu ouvi o que ele queria produzir na louca e fiz. Que deu certo. Esse foi o primeiro cardápio? Foi. Não. Eu, sei lá, vendia coxinha aqui, uma coisa bem básica, assim. Mas quando a pessoa fala que quer servir 100 pessoas, você não pode pensar só no básico, né? Você não vai servir só isso. E aí ele acabou falando, eu queria comer isso, eu queria comer aquilo, não sei o que. Eu fui numa festa e tinha isso. E aí eu sentei e vamos lá, vamos testar. Porque a gente só vai aprender mesmo com o público, provando, dando feedback. Se não tivesse aprovação naquele momento, eu retiraria e por aí vai. Foi o melhor laboratório que eu podia ter, né? Aplicando o produto numa festa. Porque eu comer era ótimo, eu amava comer mesmo, amo comer. Mas minha mãe comer, meu pai, agora um público de 100 pessoas, logo de cara, assim. Responsabilidade, né? Com certeza. E você trabalhava sozinha naquela época ou já tinha alguém te Quando ajudando? eu iniciei a empresa, eu não quis fazer grandes investimentos, justamente porque eu não tinha capital. Não tinha esse apoio ainda também. E eu comecei em casa. Fui fazendo o trabalho digital, né? Marketing digital, fazia tudo. Compras, transporte, finanças, produção, entrega. Tudo que você imaginasse eu fazia, né? Então, acabei que eu fui fazendo tudo bonitinho e saía. E saía, né? Interessante. Assim, nesse seu primeiro evento, teve algum desses pratos escolhidos por Gustavo que foi um desafio para você fazer e entregar? Porque você falou que ele pediu, né? Ele falou e teve alguns que ele viu em outras festas e tal, ele pediu. E teve alguma dessas receitas que você teve dificuldade para executar ou foi tudo tranquilo logo de início? Não, realmente foi bem tranquilo. Não tive muita dificuldade. Até porque minha família sempre cozinhou, então a gente sabia, a gente fazia as festas, então era muito mais tranquilo para mim. O desafio foi executar mesmo, né? O tempo, tem o time de estar começando a produção para liberar no horário, sabe? Esse time aí que é bem difícil. Entendi. É porque eu particularmente tenho algumas experiências com comidas em festa, né? Particularmente eu tenho um trauma com coxinha, por exemplo, porque eu já fui em umas 3 festas e a coxinha com recheio frio. E eu acho que não tem nada mais broxante do que você chegar numa festa. Eu, particularmente, que gosto muito de coxinha, chegar na hora, a coxinha tá com recheio gelado por dentro. E aí, não sei se aquela pessoa... na verdade, eu não conheço quem fez aquele buffet, né? Mas talvez, eu não sei se a pessoa tenha essa experiência de
tempo de preparação para volume, né? Porque a gente sabe que cozinhar para 1 ou 2 pessoas, para 5, 10 é uma coisa, para 100, 200, 300, 500 é um fluxo totalmente diferente. Na realidade, não é questão nem de experiência. Também cabe ao consumidor ter um traquejo do entendimento do que está. Se for, por exemplo, vou cortar assim, um parênteses do empreendedorismo para explicar uma coisa que é óbvia para mim. Se você pede uma fritura na hora, óbvio que você espera que esteja quente, foi falha de quem produziu. Mas se a comida estava servida na mesa, óbvio que ela vai ser servida fria. Ponto, entendeu? E às vezes até cliente chega para mim, espero que chegue quente, viu? Tá bom. Só respondo isso. Porque, gente, é óbvio que não vai chegar quente. Comida quente é feita na hora e ponto. Não tem muita lógica, né? Assim, de a pessoa esperar que transporte 20, 30 minutos e chega a comida lá. Não, era salgado frito na hora mesmo. Então, que a galera... então é falha da cozinha mesmo. É comum acontecer isso. É comum acontecer. Sim, entendo. É porque justamente eu tive um negócio no ramo de cozinha há muito tempo atrás. Foi uma experiência que não tem a ver com buffet. Era uma cozinha que vendia almoço. E a minha visão sobre o mercado esse mercado de refeição, no geral, vou englobar todo mundo, né, de serviço de refeição. Não sei se você se aloca nisso, se você particularmente se acha pertencente a esse mercado. Eu acho que a gente trabalhava muito mais com expectativa do que com realidade, né? E aí eu vou até puxar mais uma pergunta. Como é trabalhar com a expectativa de alguns clientes que veem suas fotos, que veem fotos dos seus produtos e às vezes estão esperando um produto e não necessariamente aquilo vai ser atendido, porque na minha visão também, uma outra questão é que comida tem muito de afeto, né? Geralmente a comida lá na sua mãe é a melhor comida que tem, quando você tem uma boa relação com sua mãe. A comida de nosso pai é a melhor comida que tem, quando você tem uma boa lembrança de seu pai ou de avó, geralmente, né, que a galera fala, minha avó tem uma receita maravilhosa, e às vezes você vai comer a receita da avó do cara e não é isso tudo, porque carrega aquele afeto de ser a avó dele, né, que está fazendo, então para ele aquilo tem um significado absurdo. Mas na hora é só aquele macarrão de domingo mesmo, com almôndega e um molhozinho por cima. E aí, como é para você esse lance de trabalhar com expectativa? Eu vou além da sua pergunta. Como é você trabalhar com sonho? Porque se você vai vender alimento para um evento, um casamento, um aniversário, você leva a cara do evento. Então, imagina você vai para um casamento e a comida é ruim. Aquele casamento vai ficar marcado como um casamento que teve uma comida ruim. Isso pode destruir o sonho de uma noiva. E eu já fui convidada para um casamento muito caro, muito chique, que aconteceu isso. Imagina. Mas a gente não passa, né? A gente tem esse respeito também de não falar pra noiva que a comida tava ruim, né, gente? Etiqueta. Nem todos. Né? Não é de Nem bom todos. tom, não é de bom tom, né? Fica a dica. Mas, assim, da perspectiva de empresa e como consultora também, eu sempre falo, a gente não vende um produto, a gente vende uma experiência. E vender uma experiência vai muito mais além do que o sabor, o que traz essa questão do afeto que você falou. De fato, principalmente essa comida de festa, né, que a gente está levando, ela tem uma construção muito maior. Quando eu criei a marca, eu falei isso, eu queria criar valor em cima de uma coxinha, por exemplo. Coxinha todo mundo faz, quase todo mundo faz, né? Principalmente agora na pandemia, você deve ter percebido que muita gente passou a vender os produtos mais simples, assim, para ter uma nova fonte de renda. Criar valor em cima da coxinha é criar valor dentro da experiência. Então, elaborei processos muito bem sólidos para que o cliente tivesse nesse processo uma experiência tão boa que o sabor fosse a última coisa que ele pensasse. Não estou dizendo que minha coxinha é ruim, obviamente, né, gente? Mas... E não é não que eu já comi, viu, galera? Mas é a experiência mesmo que conta. A pessoa entrar em contato, ser bem atendido, pedir para um dia ser bem atendido no dia, embalagem, entrega, cumprir horário, que as pessoas não cumprem nesse mercado. Não adianta. O pessoal gosta de se atrasar, parece, né? Então, eu vendo a experiência. Quando eu estava estudando ainda na faculdade, a gente ouvia muito assim, por que você não vê uma propaganda da O Boticário na televisão com perfume? Ela vende o Dia das Mães, ela vende o Dia dos Pais, ela vende a experiência do presente. Ela não vende o perfume, não vende o kit. Cacau Show tá aí também para isso. Você não sabe o nome do chocolate deles. Ele vende a experiência da Páscoa. A gente sabe dos ovos da Páscoa da Cacau Show.
Você sabe que você pode ir lá e comprar um presente para alguém também. Você pouco sabe sobre a produção do Cacau Show, se o chocolate é bom, se é ruim. Você só sabe que ali tem um lugar para presente. Então, é isso que vale a pena de você construir. Você tem uma empresa, independente do setor, a gente está falando de alimentos no momento, você tem que ter noção que você está levando um valor para o cliente. E o empreendedor tem muito disso, porque ele tem muito afeto na produção dele. Então, ele tem que passar muito esse amor mesmo. E isso faz diferença no processo. Por isso que McDonald's é McDonald's. Não é uma coisa com amor. O cara lá tá podre de rico, obviamente, o criador. As gerações que se passaram dele. Mas ali não tem um processo afetivo. Ele já até teve, né? A gente chegou a pegar, na época que tinha o McLanche, que tinha aquela questão mais afetiva. Nem o McLanche hoje passa aquela sensação de afetividade. Quando a gente era criança, tinha todo aquele lance de que... Era massa e era muito bom. As crianças agora querem novidade. É. Então, que chega de novo no mercado faz sentido. TikTok. Você trouxe uma fala interessante, que é as empresas desse ramo costumam se atrasar. As empresas nem sempre proporcionam uma experiência. Foi difícil se posicionar com essa experiência, dada o cenário de mercado de empresas que não trazem essa experiência? Como foi para a Cuisine fazer isso? Se posicionar como empresa que vende uma experiência e não a coxinha? Isso. E, na verdade, ainda é bem difícil, porque é comum que no meu ramo as pessoas não tenham formações. Quem tinha grandes buffets antigamente veio porque tinha uma culinária muito boa. Gestão, nem tanto. Então, eu vim com a cabeça administradora para um mercado que era super mal cotado. Eu vim para trazer valor, minha perspectiva era essa. Então, quando eu falo para o meu cliente que eu tenho um processo definido, ele não entende às vezes, sabe? Eu tenho um site de compras. Poxa, você não comprava a coxinha em site, sabe? Então, você não tinha um planejamento, né? Tudo mudou. A gente está aproveitando a era digital para melhorar o setor. Então, muito cliente tem preguiça, a verdade é essa, até de ler. Entendeu? Que precisa ler. Tem cliente que vira para mim. Eu podia até botar esse áudio aqui, né? Mas não vou expor, né? Melhor não. Olha, Bartira, esse negócio de ficar escolhendo não é minha praia, não. Se a pessoa não quer escolher, quem é que vai escolher por ela, gente? Como é que eu vou saber o que ela gosta? Não tem como, né? Então, a gente aproveita essa era digital para estar educando, de todo modo, o cliente a entender o que ele também tem que ter um gosto. Não tem que deixar pronto para ele, sabe? Ele tem que ter uma opinião também do que ele prefere. Eu não quero revelar a minha idade não, mas eu sou da época que, particularmente, eu acho que festas se faziam no boca a boca, né? Você conhecia alguém que tinha contratado os doces com uma pessoa, os salgados com outra, o bolo ou a própria família fazia. Eu lembro muito bem de minha mãe estar juntando com minhas tias, fazer aquele bolo de bater com aquele negócio. Eu não sei o nome daquilo. Eu não vou lembrar. De ficar batendo. Na época era glacê. Não, mas de ficar batendo ovo com aquele negócio de metal assim. Eu não lembro. Deve ser o fouet de hoje. Mas eu fazia glacê, assim. Pronto. E Glacê aí real. juntava a família toda para fazer a festa, né? Brigadeiro, por exemplo, era um doce que, particularmente, acho que ninguém comprava na década de 90. Eu acho que todo mundo fazia seu próprio brigadeiro em casa para as festinhas e tal. E hoje a gente tem uma profissionalização desse mercado. E como você falou, essa questão de vender a experiência, né? Dentro dessa venda de experiência, qual é a dificuldade assim inicial de quando você começou a se posicionar como eu quero vender a experiência, não um salgado, não um doce, não um buffet? Qual foi a que você lembra assim que foi a primeira dificuldade que você teve? Na época foi o preço, porque as pessoas não conheciam minha história, mas elas barganhavam muito em cima, na época muito mais do que hoje. Então, empresa nova, por que tá vendendo nesse preço? Tanto que eu passei, acho que cerca de 5 a 6 anos com o mesmo preço. Então, o que é que diferenciou daquele ano inicial para 5 anos, 6 anos depois? Criação de valor. Eu mantive o mesmo preço. Então, na época, a pessoa, mas ela está começando agora, vai fazer desse valor X? Não, ela deve ainda ser assim, deve fazer Y. Eu fiz, não abaixo. Perdi a cliente, mas não abaixava o preço.
Tem gente que fala, mas você não sabe ser comerciante. Mas criar valor é assim. Você perde de um lado para ganhar de outro. Entendeu? E também tem a questão... É mercadológico, tudo é mercadológico, né? E você também pensar que eu não tinha disponibilidade, né? Para fazer, porque se na época eu produzia... vou dar um exemplo. 100 coxinhas em 4 horas, hoje eu produzo 100 coxinhas em 30 minutos. Chega a ser bem, mas é real. Eu faço muito mais rápido, mas são 8 anos fazendo. Então, eu tenho a possibilidade de vender muito mais hoje pela minha mão. Na época eu não tinha, as pessoas não entendiam isso também. Elas queriam, mas queriam, e eu falava, gente, eu não posso. E eu falo não mesmo. Eu não posso. Um erro de muito empreendedor, inclusive, é esse. Não saber a hora de dizer não. Mas eu também virei muita noite no início. Parei de comer muita coisa também. Porque também não falei tantos não, né? Sim. A maior dificuldade foi essa mesmo, aceitar o preço da época, porque não tinha valor na marca, não tinha nada ainda para construir, era desconhecido. Hoje as pessoas já conhecem, algumas pessoas já conhecem a marca, já indicam mais. Ainda é boca a boca, né? Você falou assim, ainda é bem boca a boca. O mercado, se você fala assim, eu conheço aqui, pode comer aqui, eu gostei e tal. Se a pessoa confiar em você, ela vai pedir. Porque eu acho que vai muito também do que a Larissa falou de ser o momento, né? De, tipo assim, você tá vendendo aquele sonho e às vezes o arriscar não é tão interessante. Acho que numa festa que você faz um aniversário, para uns amigos, poucos amigos e família, você até arrisca, né? E aí vale aquele, talvez, aquele buffet novo que você viu no Instagram, que tá com uma foto legal, que tá com uma foto bonita. Mas para um casamento, para uma formatura, eu acho que o pessoal ainda tem um receio e aí prefere essas recomendações. Né? Eu acho que boca a boca vem muito disso. Eu posso estar totalmente errado. Você está bem mais por dentro do mercado Mas, do que eu. nesse mercado de festas de luxo, né? Que são festas mais refinadas, as pessoas elas não querem nem tanta qualidade, ela quer um nome. Entendo. Fulaninho faz casamento. Você já foi para o casamento de fulaninho, sabe que é muito bonito, as pessoas sabem que é caro, a pessoa quer ostentar o nome de fulaninho no casamento. Eu fiz o casamento Com tal pessoa. entendeu? Com a decoração de fulano. É bem específico nessa parte. Entendo. E a pessoa gasta cerca de, sei lá, diferença de, no mínimo, 200 mil. De um buffet. Sim, 200 mil. com decoração. Tipo assim, a diferença, entendeu? Sim. Gritante. E com a qualidade, e às vezes terceirizado. Por exemplo, chega pra mim, terceiriza o mesmo produto, faz o casamento e... Já aconteceu com você? Eu sei que eu fiz eventos, mas eu não vou saber quais. Porque a assessoria pede, eu não sei quais. Entendeu? E acontece. Agora já aconteceu o oposto. A pessoa cotou, se assustou, aí veio, eu quero fazer com você. Então, dá pra fazer? Aí eu fiz, forneci, foi realmente muito mais barato. Muito mais barato. Porque ela não fez o pacote com a pessoa que é super famosa. Vida que segue, né? Sim, sim. Outra dúvida que eu fico, assim, eu não vou me recordar quando, mas eu vi você fazendo uma postagem no seu Instagram sobre a mudança no formato do seu pãozinho e na padronização. Quando foi que você percebeu que precisava padronizar os itens do seu cardápio? Então, trabalhar com coisa artesanal é muito complexo, porque você parte do pressuposto que você não é uma produção em massa, não é uma máquina, então é difícil você ter uma padronização. Mas desde o início eu vim cultivando isso. O pãozinho realmente, ele depende do fermento, e se o fermento agir de uma forma, a gente vai agir, ponto final. Mas, como eu falei, era digital, tá aí pra gente aprender. E eu fui pesquisando, até que eu vi uma forma, que é a forma que eu faço hoje. Achei massa, apliquei, funcionou, vendi. É muito prático, sabe? Sem muitos quebra-molas no caminho. Tenta, faz, deu certo, aplica, já foi, gente. E eu sempre fui muito aberta a feedback. Tanto que o cliente sempre recebe um e-mail de feedback no finalzinho, assim, do pedido. E, às vezes, o pãozinho grudava. Porque ele era grandezinho, ele ficava um em cima do outro. Aí o queijo, caldo de Salvador, acabava prendendo um no outro. E aí eu queria uma forma que ele ficasse assim, bonitinho, sabe? Sem grudar. Aí pronto.
E agora com as caixas, então, ficou melhor ainda, porque eles ficam totalmente dissociados, né? Então, E as caixas são lindas, né, gente? Coisa mais linda. minhas aquisições, eu sou apaixonada por elas, velho. Você que fez o design da caixa? Não, ou... não, foi o cara que fez minha marca. Ah, Aí tá. não tenho esse aptidão. Não falo de fazer, de tipo assim, de sentar na frente do computador, abrir o Photoshop e fazer, mas tipo, eu quero com tal e tal detalhe, Não, tal e tal ele fez desenho. proativamente, inclusive, na pandemia agora. Ele começou a desenvolver produtos com as marcas que ele criou. E ele criou, eu gostei, comprei e apliquei. Entendi. Já tinha caixas antes, mas eram bem simples. E aí eu apliquei e botei, joguei. Você acha que isso traz mais valor para o seu negócio, para a sua entrega hoje? É um investimento que vale a pena fazer? Com certeza, eu recebi inúmeros feedbacks com a mudança. Inúmeros. Muita gente, inclusive, eu fiz enquete para perguntar se as pessoas queriam, por exemplo, por bandeja ou caixa, preferem caixa. Quando a caixa vem arrumada, com marca, com tudo isso, embaladinha, pode ter certeza que é um ponto super positivo. Faz parte do processo, sabe? Valeu muito a pena. Foi uma aquisição que realmente compensa em todo o processo. Inclusive de segurança, limpeza e por aí vai. Entendi. Você falou de feedback aí. Você já recebeu alguma crítica que te incomodou? Que tocou lá no fundo da pessoa Bartira e fez assim, pô, essa daqui doeu. Olha, depois de 8 anos, difícil não ter ouvido algumas coisas dolorosas, né? Até porque ninguém é perfeito. Mas quando eu recebi algum feedback, assim, ou não faz sentido, por exemplo, ó, bolo X não dava tantas fatias. A pessoa queria cortar uma fatia enorme. E é óbvio que não ia dar. Já tive gente que... assim, gosto, né? Que não gostou, como você falou assim no início, achei que era mais e tal. Isso pra mim é o quê? É paladar, gente. A gente não pode ligar. Então, pra mim, ouvir. Se tem alguma coisa que no feedback vale a pena levar pra produção, eu levo. Se não, eu ignoro, de fato. Mas teve uma pessoa específica que ela me magoou muito. Porque... me magoou mais porque era uma pessoa conhecida, me conhecia desde criança. E essa pessoa fez assim... disse que eu não merecia trabalhar com as coisas. Disse que eu deveria fechar a minha loja. São coisas muito agressivas, né? E não dá a chance de você dialogar. Porque, na realidade, na época, eu me afastei um pouco da produção. Estava tentando cuidar um pouquinho de mim e tudo mais. E a funcionária desandou um pouquinho em algumas coisas. Que veio a questão da padronização. E ela falou que estava sem padronização, falou... De fato, vou ser bem sincera, nada demais. Mas por ser uma questão afetiva, um momento especial, a pessoa exacerba, né? E acho que foi o que aconteceu. Só que a forma que ela falou, não é que você tem que ser carinhosa e tal. Eu tive um problema recente. Eu comprei... Agora na pandemia muita coisa mudou. Fui comprar sal. O sal veio a mesma marca, mesmo lugar. Veio mais refinado do que o normal. O que aconteceu? Tudo ficou muito salgado. E eu comecei a receber um feedback lá, algumas pessoas bem carinhosas. Achei um pouquinho mais salgado do que o normal. Dei uma olhadinha. E uma pessoa veio, devolveu inteira a caixa. Só que eu provei e eu não senti esse sal. Eu fiquei, gente, o que está acontecendo? Meu Deus? E eu não consumo sal, assim, na minha alimentação normal. E a pessoa falando e tal, a minha funcionária também, não estou entendendo isso aí, não estou entendendo. Mas a gente vai tirando de letra, sabe? Ouve. Se tá reclamando, gente, umas 2, 3 pessoas reclamaram, então alguma coisa existe. Então a gente tirou. Aí foi aí que a gente descobriu que o sal estava mais refinado e estava mais intenso. Mas no nosso paladar, que pessoalmente não estava para devolver. Eu dei outra caixa a ele, fiz uma nova produção, dei outra caixa. Ele foi super simpático, depois super elogiou. Porque tem um jeito, né, de falar, sei lá. Essa menina foi bem agressiva mesmo. E aí eu acho que depois disso eu fiquei assim, nossa, será que eu deveria estar aqui, sabe? Você se questiona se vale a pena. Tem umas pessoas assim que precisam aprender um pouquinho, devia estar do outro lado um pouquinho para aprender a tratar, sabe? Quem está no atendimento, quem fez. Teve uma menina que reclamou que o bolo foi levemente torto, tipo assim,
Não foi assim, literalmente. Deve ter ido assim. Literalmente assim. Que eu tenho Também não foto foi uma dele. torre de Pisa, foi... Não, foi assim, tipo assim, ó, inclinação bem básica, assim. E ela é crítica Masterchef, tá ligado? Rola umas coisas dessas assim, rola umas coisas bem... O ponto do seu bolo não está perfeito, o Teve recheio uma pessoa está... que veio, poxa, a temperagem do seu chocolate. Eu fiz, nossa, gente, vocês estão realmente me julgando, né? Que a temperagem é, tipo assim, a crocância, a qualidade do chocolate, tem umas coisas assim, bem Masterchefzão, assim, sabe? E a pessoa dá um feedback desse, mesmo que positivo, a troco de quê? É porque com esse acesso, né, que a gente tem, acho que a digitalização de tudo e a facilidade de acesso à informação que a internet dá, as pessoas terminam vendo bastante vídeos sobre técnicas, etc., mesmo que não execute. Ela tá ali assistindo um vídeo de como é que tempera um chocolate, por exemplo, e aí assiste... Nem eu vejo isso. Não, mas aí assiste 2, 3 vídeos e acha que já é especialista, Isso é verdade. né, naquele assunto. Isso é verdade. Até às vezes a gente, em assuntos que não são da nossa profissão, às vezes a gente assiste alguns vídeos e fala, não, já entendo tudo disso aí. E você não acha isso chato, não? Você não acha, não? É. A gente não faz... Eu costumo falar que a gente não tá mais vivendo a experiência, né? A gente compra pra julgar. A gente vive pra julgar, pra avaliar, pra... Tá chato, velho. A gente acaba não aproveitando nenhum momento de estar ali, sabe? Curtindo, comendo, bebendo, se divertindo. Não, mas essa comida aqui vale 10 pontos. É isso. Horrível. E avaliando também com o preço, né? Nossa, essa comida é muito cara. Pro preço que ela tá, ela devia ter uma qualidade Superior. bem lá em cima. É. Mas essa já é mais baratinha. Então, a gente tolera... Mas às vezes é falta de conhecimento. Tem um podcast que eu sigo, inclusive, vendo, que ele compara os valores das comidas. E eu acho meio absurdo você comparar, velho, porque às vezes a pessoa só não sabe precificar o produto, que é uma falha bem comum dentro do empreendedor. Ele não precifica o produto dele, então ele bota abaixo da margem, às vezes nem lucra direito, se lucra, e aí a pessoa consome achando que o preço é justo. Entendeu? A visão oposta, né? E, na realidade, quem está se dando mal é o empreendedor, que está ali com o preço erradíssimo. O produto dele, às vezes, vale muito mais, um custo muito maior. Agora, a febre, né, do momento, hambúrguer. Carne está um absurdo. Aí a pessoa quer comer hambúrguer gourmet com 150 gramas de carne, R$20. Tá. E acha massa. E se o cara for um cozinheiro só e não um gestor, ele não vai perceber no primeiro momento que ele não lucra. Ele vai achar que ele vende muito e depois ele vai se perguntar para onde está indo o dinheiro. Justamente, como é que ele tem que vender muito mesmo para não perceber, né? Sim. Inclusive, a pauta na aula que eu dei lá no Salesiano sábado, foi o que eu falei. Falaram assim, como foi passar pela pandemia financeiramente, tal. Porque muitas empresas fecharam, né, por causa da pandemia. A frase é essa, que a gente ouve de todo mundo. Mas, gente, a realidade é que as empresas fechariam de qualquer forma. A pandemia só antecipou. As empresas não têm preparo financeiro para suportar nada, nem um mês. Tira um mês de capital delas, elas não vivem. Eu vi uma reportagem no jornal aí durante a pandemia, não foi em Salvador não, foi em São Paulo, que um bar, né, a mulher falou que um mês fechado fez ela fechar o bar. E a primeira coisa que eu pensei foi, tipo, se a pessoa não consegue ficar um mês fechado, tem alguma coisa errada aí nessa contabilidade dela, porque ela tá vendendo para pagar a conta. Ou nem ela isso, né, porque nem capital de giro a pessoa tem ali, velho. E rola muito isso, aí a pessoa, não, porque a pandemia destruiu o negócio, fica em casa, eu vi muito isso. E, na realidade, a pessoa... Eu assisto um programa, né? De cozinha e tal. E ela tinha, antes da pandemia, R$70 mil de dívida, velho. R$70 mil de dívida pra... Velho, é absurdo. Aí, chegou na pandemia, ela fechou as portas. Fechou as portas. E aí disse que fechou por causa da pandemia. Mas ela disse que foi por causa da pandemia. Nossa. Que é o fica em casa, a frase dela, o fica em casa fechou o meu restaurante. Eu fico em casa. Foi o seu fica em casa, literalmente. Eu tive experiência, meu pai tinha bar de praia e restaurante, mas a gente já sabia que a gente só vendia no verão. Então a gente se preparava, sabe formiguinha que vai construindo a casinha para se proteger no inverno? A gente era mais ou menos assim, a gente sabia que enquanto tivesse sol, a gente ia ter venda. Quando Salvador começasse a virar o tempo, a gente não ia vender. Então, às vezes, a gente surfava algumas boas ondas de
Verão em Salvador normalmente é sol. Então era sempre uma dúvida. Às vezes tinha domingo de inverno que fazia sol. A gente achava que ia chover e fazia sol, mas a gente se organizava para isso, porque a gente sabia que uns 4 meses por baixo a gente praticamente não teria faturamento. Então, quando vinha, que saía do verão, que começava o outono e que tinha sol, era muito bom. Mas a gente estava preparado para não ter sol no outono e no inverno. Que viesse de sol, de faturamento, massa. Mas as pessoas... tem gente que tinha negócio lá perto da gente que quebrava. Não conseguia ficar no inverno, não se sustentava. E aí a gente via as pessoas vendendo tudo que tinham no inverno, e aí quando chegava no verão corriam para fazer contrato com cervejaria, para comprar mesa, sombreiro, porque não conseguiam se organizar para isso. E apesar da pandemia estar durando mais tempo, eu enxergo um pouco disso também. Os empresários, os empreendedores não estão preparados para algo que surpreenda eles de forma negativa. Então, às vezes também não estão preparados para vender mais, mas quando você fecha um mês, quando você tira uma semana de faturamento, quando o cozinheiro de um restaurante se machuca, você não vende, porque você não tem preparo para segurar aquela onda de perdi alguém, ou meu negócio não pode abrir, ou não tem um seguro de incêndio, que seja, fui assaltado, enfim, e aí o negócio quebra nesse momento. Justamente, é por aí mesmo. Voltando a falar de feedback, agora eu quero saber queria ouvir se você tem a memória de algum que foi positivo ao ponto de te motivar muito. Tipo aquele, eu sei que você, até por conhecer seus produtos, aí é uma opinião pessoal, tá? Mas podem comprar mesmo, é legal, é muito gostoso, é muito bom. E o atendimento é sensacional também. Mas é basicamente um feedback que veio de uma pessoa talvez inesperada, ou talvez esperada, mas que foi algo que te motivou ao ponto de você falar, eu estou fazendo a coisa certa, o caminho que eu tenho que seguir é esse. Existe algum feedback que foi? Você lembra, assim? Em especial. É difícil, porque, assim, como eu falei, assim, é difícil você não ter tido feedbacks ruins no processo. Mas, graças a Deus, 99% mesmo dos meus feedbacks são bons. De bons a ótimos. Graças a Deus mesmo. Mas, na pandemia agora, eu fiquei muito mais emotiva, porque a gente não sabia, né, o que ia acontecer. Não estou fazendo evento, estou tendo que remodelar o processo todo da empresa de vendas. Então, logo quando começou a pandemia, eu estava com, entre aspas, contratos, né, que a gente tem, não são contratos, mas a gente tem um padrão de consumo de empresas. Todo mês eu fazia para aquela empresa um coffee break e por aí vai. Então, eu tive um retorno muito ruim de cancelamentos, sabe, é um efeito dominó. Devolver dinheiro, e ver a conta zerando e recomeçar, como se eu tivesse recomeçado a empresa com um novo modelo. E aí, a partir disso, eu comecei a ter clientes pandêmicos, né? Surgiram na pandemia, aleatórios, totalmente aleatórios. E eles me despertaram para uma coisa, que foi o fato de que eles voltam sempre. E, às vezes, não é o feedback falado que vale a pena. É voltar, ao ponto de você querer até pensar em uma ação, porque ele volta tanto que você precisa pensar em uma estratégia de diferenciar para aquela pessoa em específico, sabe? E na pandemia isso foi muito latente, porque antes as pessoas não faziam tantas comemorações pequenas, elas guardavam para fazer as grandes. E agora elas fazem toda semana, se deixar em casa, uma comemoração, era uma live no início, e por aí vai. Tem uma cliente minha que ela pede toda semana, eu falei, seu cartão de crédito só tem meu nome. Não tem como, não tem. E aí, por causa dela, eu criei o cartão Fidelidade, que eu peguei até hoje. E eu falei pra ela, eu só vou pedir depois que tiver o cartão Fidelidade. Ela pediu antes. Foi nesse nível, entendeu? Foi tipo... Isso aí é um feedback muito bom, sabe? Sim. Você saber que a pessoa tá ali retornando. Mas, claro, verbalmente, né? Escrita, na verdade. Falando... Esse sábado agora teve um que... Pô, a menina... Eu tava tendo um dia... linear, não estava sendo ruim, não. Inclusive, tinha tido boas vendas, tinha um probleminha na plataforma. E do nada, ela escreveu, eu sei que você está no final do expediente, mas vim aqui dizer... Aí, comecei a escrever várias coisas, um textão mesmo. E vocês são meus favoritos de Salvador, ponto.
Aí você... Reenergiza, né? Aí você vê, poxa... Aí você para assim, socorro. Socorro. Tá indo muito além. Entendi. Você entrou nesse assunto de pandemia, você precisou reformular a cozinha na pandemia? Eu entendo a parte de cancelamento de eventos, talvez perder alguns clientes que eram fiéis e etc. Mas eu falo de questão do negócio em si, logística, novas alternativas. Quais foram suas estratégias para conseguir passar por esse período? Passar não, né? A gente ainda está vivendo o período de pandemia, não acabou. Mas quais foram as estratégias que você adotou assim? Tanto as que você viu que deram certo, assim como as que você adotou e depois de um tempo de execução você fez. No caminho não é bem esse. Isso aqui não vale a pena levar para frente. Na realidade, eu trabalho com eventos, né? Eu estava bem linear em eventos de grande porte, acima de 200 pessoas. Não tem como se manter com essa estratégia na pandemia, até porque o evento foi liberado esse final de semana, se eu não me engano. E muita gente, eu acho que nem está fazendo, de qualquer forma, não está buscando isso pela confiança mesmo no momento. Eu tive que tirar coisas do meu cardápio por questão de segurança própria. Tive que reduzir a quantidade mínima. Por exemplo, eu vendia no mínimo 15, eu acho que era, nem lembro mais, acho que eram 15 unidades por produto. No início da pandemia, eu botei 2. Para ver se desovava mesmo, sabe? Tem que vender, a qualquer custo. E aí depois eu subi para 5, que é o que está agora. Mas também as pessoas estão comprando até mais. Mas isso me fez refletir que uma quantidade mínima menor abre a possibilidade da pessoa conhecer mais produtos seus. E talvez isso antes me privava de vender para determinadas pessoas. Então, para mim, a pandemia foi de autoconhecimento empresarial mesmo, de entender o que o cliente poderia... O que eu perdi do cliente, porque é muito mais tranquilo você fazer um grande evento. Você vai chegar, vai fazer várias coisas e vender um dia só. E, claro, você vender em um evento que eu vendo para 20 pessoas, é claro que eu tenho muito mais trabalho agora. Né? Até para ler e ver o pedido. Às vezes chegam uns pedidos e eu fico assim, gente, eu não sei nem fazer isso aí. 2. É um saco, velho. Não vou mentir, não. Mas eu tive que remodelar a empresa toda, não tem jeito. Tive que tirar tudo do que era, do propósito de eventos mesmo, de ampliar. E aí, a partir disso, a gente vai estudando e aproveitando e estudando mais para conhecer mais o cliente em potencial que eu fui perdendo. É o pensamento mais positivo, né, do desenvolvimento mesmo. Não que eu perdi das festas grandes. E aí a gente pensa, no retorno, na verdade, agora eu vou ter 2 públicos. Quando eu vou ter o pequeno e o grande, eu vou ter que aprender a atuar com os 2 em algum momento. Entendi. Não agora. E como foi assim, você falou que começou sozinha, né? Fazendo as coisas de forma artesanal, sozinha, acho que com o apoio de sua mãe, pelo que eu entendi, no início, bem no início. E quando é que você foi percebendo que Bartira não dava conta mais sozinha de tocar a cozinha, que você ia precisar sair de casa, como você falou, que começou fazendo na cozinha em casa? Quando é que você foi percebendo isso? Existiam momentos que foram marcantes, ou algum evento que foi marcante de você falar assim, ó, esse evento aqui eu consigo até fazer aqui, mas se vier outro desse tamanho, já não vai rolar para eu fazer aqui em casa, já não vai rolar de eu fazer sozinha. Rola um evento todo ano, meu filho, que eu falo a mesma coisa, Natal. Natal, todo ano. Sobra pra você. Hã? Sobra pra você. Porque Natal, quase todo mundo comemora, né? Então, qual é a mesa de Natal que não tem pãozinho? Verdade. Não existe, quase não existe isso, né? Que fica a dica, viu, gente? Pede antes, antecipa, ajuda a amiguinha aqui. Mas todo ano o desafio sempre foi Natal. O resto eu tirava de letra, porque é um evento, entendeu? É o que eu falo assim, é um evento em específico. Então, o evento em si não é um problema, mas o Natal que eu atendo X famílias, isso aí é o desafio maior. Mas o maior gargalo, eu ainda trabalhava em casa e eu recebi um casamento que foi na Praia do Forte. Eu fiz literalmente tudo. E eu implementei na coragem mesmo, que eu nem fiz teste, mini empratados, que é uma outra coisa que eu não tinha no cardápio. E eu estava passando por um problema na época, uma questão pessoal, e aí eu contratei uma pessoa, de fato, eu já estava lá, CLT mesmo comigo, e
Eu fui para Prado Forte com um carro que não cabia nem a gente. A gente estava indo ali, só indo, porque o carro só tinha comida. A gente foi, organizou tudo, deu tudo super certo. E ainda tinha uma girada de chave ali, porque o casamento era de uma brasileira com um alemão. Então, eu fiquei, nossa, eu vou ter que agradar 2 públicos. O meu, beleza, mas o de fora é muito difícil e eu não sei como é que vai ser isso. Eu não sei nem falar com esse pessoal, eu não sei nem como é que eles vão lidar com isso. E são 2 paladares totalmente diferentes, né? Porque o pessoal lá está acostumado a comer determinadas coisas, determinados pratos, e a gente tem... Na verdade, no Brasil, a gente já tem essa gama de paladares, né? Você pega o pessoal do Sul, eles têm o costume de comer uma coisa, o pessoal do Sudeste outra, Centro-Oeste outra, Norte tem uns costumes, a gente do Nordeste tem outros. Então, é bem complicado isso, de você conseguir agradar vários paladares. E eu, até na época eu estava alugando o espaço. Aí eu não posso nem me mudar antes do evento para ter certeza que as coisas vão estar no mesmo lugar. Sabe aquela sensação de a caixa está aqui, a colher está aqui e tal. Se eu mudar, o processo muda, né? A gente se muda, é bem complicado. Né? Aí eu segurei a mudança na época. Fiz o casamento, na semana seguinte eu me mudei. Já estava tudo arrumado, só estava esperando mesmo passar. Mas aí a gente vai tirando. O evento é mais tranquilo. Assim, tendo o processo definido, é mais tranquilo. Eu tinha tudo muito definido. Já tive evento que acabou comida, tem evento que sobra comida. E quando acaba, bate? Aí é problema de que tratou. Que eu quis pagar. É verdade, né? Na realidade, assim, eu sugiro. Olha, sua festa é para 100 pessoas, é um casamento, é assim. Você tem que fazer dessa forma. Ah, mas não tá muito caro. Então, tudo bem, te reduz, mas o risco é seu. Eu não posso fazer nada. Da mesma forma que acontece, eu fiz um batizado, que a pessoa fez uma feijoada no batizado. Uma convidada, o perfil da convidada era não saber nem o que era bacon, gente. Era feijoada que ela devia colocar? Não era, gente, não era. O público dela não gostava de feijoada. Então, às vezes, rola umas dessas. Sobrou muita comida nesse dia. E isso também eu não gosto. Se for num hype aí, deve ter visto alguém fazendo uma feijoada, ou soube que a feijoada rendia, alguma coisa do tipo. Ou até pelo dia, né? Vai que foi um domingo, fez uma feijoada. Tá vendo? Fez um feijãozão no domingo pra galera, mas não rolou. Já rolou uma festa que a pessoa me falou que ia começar 12 horas e começou 10 horas da manhã, 2 horas antes. A sorte é que, como eu falei, tudo é processo. Eu cheguei mais cedo. Quando eu estava chegando, os convidados estavam chegando. Eu fiz, beleza. O risco é você, o problema é todo seu. Não tenho nada a ver, eu estou no meu horário. Vou antecipar, porque eu volto para casa mais cedo, 2 horas antes. E também tem isso, né? Deixar tudo bem definidinho, um contratinho, assinado pelas partes. Entendi. Hora extra. Opa. Né? Bom, a gente né? não é besta. Com certeza. E por aí vai. Você falou de uma situação, e como o Bartira não é só Bartira empreendedora, é muito mais, até particularmente para mim, que te conheço, é a Bartira ser humano. Existe alguma dificuldade que você passou na vida assim, que impactou diretamente seu negócio? E nesse momento, nessa dificuldade, onde foi o seu suporte? Foi no seu negócio? Foi nos amigos? Foi na família? Foi em tudo junto? Né? Você lembra de alguma situação desse tipo? Olha, eu passei uma situação bem desafiadora, né? Um processo de um relacionamento muito conturbado. E foi uma das primeiras formaturas que eu fiz, inclusive em montagem, que eu fazia sozinha ainda na época. E foi muito complicado, mas assim, trabalho é trabalho, né? Você não tem nada a ver, sua formatura, não vou deixar interferir. Então, eu aprendi a separar bem. De fato, eu chorava em casa, resolvia o trabalho no trabalho, não tem esse negócio não. Problemas à parte mesmo, eu separei muito bem. Dizem que é um negócio de capricorniano aí na vida, não sei mexer muito com esse negócio de horóscopo não, mas dizem que capricorniano sabe separar um pouquinho melhor, né? Então deve ser por isso. Dizem que a gente gosta de dinheiro, né? De quem trabalho, não gosta, vem cá, quem não gosta? Não é dinheiro. Mas separei mesmo, graças a Deus eu soube separar bem. Para mim, até ao contrário, eu boto o trabalho muito em primeiro lugar, então isso acaba me prejudicando mais na vida pessoal mesmo. Amigos, presenças, isso é bem complexo. Mas hoje eu tô melhorando isso. Tô aqui, ó. Eu queria te fazer uma pergunta. Se você, em algum momento, tirando aquele feedback
negativo que você contou pra gente, pensou em desistir ou achou que não ia dar certo? Pandemia, né? É você faturar e ver seu faturamento cair pelo menos 70%, não é nada estimulante, né? De fato, eu tinha um planejamento financeiro muito bom. Muito bom ao ponto de que até hoje eu estou usando reserva de emergência, para você ter noção. Já estamos em 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses, mais ou menos. 4 meses. Né? E eu estou dando suporte bacana e ainda fiz a mudança de loja, que foi uma coisa interessante. Porque eu precisei realmente fazer, estimulou muito mais e ampliou as vendas, inclusive, essa mudança. Mas eu cheguei a conversar mesmo, de pensar assim, vou precisar me realocar no mercado, me questionar assim, será que eu vou? Me desestimulei, fiquei bem para baixo, assim. E aí parece que, né, Deus está aqui assim, ó, falando besteirinhas assim para você, dar um pontapé. E no outro dia que você pensa, tem milhares de vendas. Massa. Que massa. E aí você fica, poxa, mas dá certo. Mas tá cansativo, mas tá dando certo. E a gente vai empurrando. Vai empurrando e esperando o fim, né? Que eu espero que esteja próximo. E vai contando, como a gente começou falando assim, dos amigos, que aí vão indicando, trazem uma pessoa nova, e a gente vai trabalhando em cima disso. E confiando, né? E estudando. Aproveitando também. Que tem que estudar muito para estar ali, se manter. Com certeza. Uma dúvida que eu fico é porque eu vou bem para o seu lado pessoal agora. Eu não quero mais saber de Bartira, dona da cozinha, não, mas de como impactou na sua vida, na sua rotina, ter um negócio. Tipo, seus costumes, sua rotina. O que disso mudou de forma positiva e negativa? Se você tinha um fluxo de atividades físicas, um fluxo de lazer que foi alterado e você não curtiu muito de ter alterado, mas paciência, o ônus, né, de ser uma empreendedora, assim como novos costumes que vieram aí com a cozinha de brinde para a sua vida. Negativos, primeiro, né? Saúde, né? Me prejudiquei muito. A gente que trabalha com uma doação, né? A gente acaba se doando muito e aí acabou que eu me doava só para o cliente. E aí, quando precisava me cuidar, eu não me cuidava. Não ia para médico, não comia, não dormia. E isso me prejudicou muito, muito. Estou recuperando agora, né, depois de 8 anos. Mas rotina, de fato, foi importante eu começar. Por quê? Trouxe disciplina para a minha vida. Então, eu acordava de forma bem metódica mesmo. 5 da manhã, 5h30 estava na academia, 6 e pouca já estava em casa, tomava café. Já me arrumava. Eu separava muito bem meus horários. Se eu saísse 10 minutos da linha, isso me prejudicava. Desandava o dia todo. Total. Mas aí também foi uma questão de aprendizado. Eu estou vivendo justamente o oposto agora. Será que, de fato, o cliente tem que estar em primeiro lugar? Né? Porque eu fazia tudo isso para estar ali perfeitamente aguardando o cliente, né, o momento dele. Então, eu percebi que não é para ser assim, não é o saudável. Se eu não estiver bem, eu não vou vender bem, não vou produzir bem, não vou fazer uma entrega decente, né, coerente. E eu voltei atrás dessa minha decisão, até porque a gente precisa parar de endeusar o empreendedorismo como como se tivesse que sugar toda a nossa energia. Então, eu parei, parei assim, eu fiz, chega, eu não sou essa pessoa. Se eu acontecesse o pior comigo, se eu morresse, um exemplo, o cliente atravessa a rua e compra do lado. É simples. Se você não puder entregar, o cliente atravessa a rua e compra do lado. E ponto. Não tem outra justificativa, sabe, para tanta doação. Dinheiro é bom. A gente gosta. Mas vale a pena? Não vale, não tem. Seu sossego, sua paz não pode ser vendida. Tem até uma bandeira de cartão de crédito que fala, né? Nem todo dinheiro compra. Justamente. Para todas as outras, é a bandeira que diz. Justamente. Mas isso acontece durante um processo de doação. A gente vai se permitindo entender. É um processo bem terapêutico mesmo. E eu abri mão, hoje em dia mesmo, o atendimento começa às 9 horas. 9h10 eu chego e ok, entendeu? Se acontecer de atrasar, atrasou.
E ninguém vai morrer por causa disso. Eu não trabalho na UTI, não trabalho na SAMU, na polícia e afins. Tem aquela frase, né, que dizem, e aí eu quero saber se você concorda, que o empreendedor, ele é empreendedor 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você concorda? Acha que é uma máxima que não é muito bem por aí? É o que acontece, mas não é o que eu concordo hoje em dia. Eu já fui partidária disso, já levantei essa bandeira, né? Já perdi eventos, já perdi amigos, já perdi tudo por causa disso. A troco de quê? Entendo. Entendeu? Então, a vida é um conjunto de experiências que a gente vai acumulando. Se eu viver só a experiência de empreender, eu vou viver sozinha. Sim. Não vale a pena você se doar. Eu acho que existe essa utopia do empreendedorismo ser o máximo de desgaste possível. Eu não acho que é o que deveria ser. Aí, na verdade, o empreendedorismo ele é branco, hétero e totalmente masculino, né? Quase sempre. E rico, né? Os 4 vertentes do empreendedorismo hoje é muito fácil você achar um branco, hétero, homem rico que já veio com uma família abastada, com suporte, que está ali no seu auge. É difícil eu vou perguntar aqui, que você vai saber uma mulher que é liderança de mercado hoje, que tem capital aberto na empresa, construiu. Mas você sabe 2? Particularmente não sei. Você sabe? Pois é. Ninguém sabe da mulher. Homossexual, ninguém sabe. Entendeu? Então, são coisas que a gente vai amadurecendo, porque quem criou esse conceito tinha um pai atrás, velho. Dando carro, dando fazenda, enfim. Mas que empreendedor vai suportar isso a vida toda sem ter suporte, né? Entendi. Aí vem você, Bartira, quebrando parte desse padrão do empreendedorismo que você construiu. É fácil, Bartira? É saudável? Não é fácil, obviamente. Já fui expulsa da minha própria empresa, inclusive. Uma pessoa não aceitou que eu pudesse ser dona. Conte isso aí, essa eu quero saber. Pessoas, né? Um senhor e tal. Você é a dona? Você é a dona? Ele fez assim, você é a dona? Posso ajudar? Aí falou algumas besteiras lá. Eu fiz assim, por gentileza, da próxima vez não retorne. Pronto, acaba a conversa. Entendi. Acontece, rola uns negócios assim, mas é difícil. Achei que você era velha. Achei que sabe, tipo, achei que você era uma funcionária. Nas entrelinhas a gente vai pegando. Sim. Mas a gente ignora, sabe? É melhor ignorar, fingir demência, segue o baile, segue o seu objetivo, vai em frente. Isso destrói nossa autoestima, principalmente intelectual, porque muitas vezes as pessoas não acreditam que uma mulher, uma pessoa negra, uma pessoa que começou um projeto vai dar certo. É comum acontecer isso. E é uma linha de estudo, inclusive, que principalmente pessoas negras, ela tem uma autoestima intelectual muito baixa. E isso prejudica o desenvolvimento, até porque a gente não tem a noção de pertencimento. Então, para a gente se inserir no mercado, independente do que seja empreender ou seja uma empresa, a gente tem que ter a capacidade de entender que a gente tem que dar saltos, inclusive na autoestima, para estar ali. É muito difícil. A gente não gosta de... O TikTok, por exemplo, que está na moda. A maioria é branca. Você não vê um destaque de uma pessoa negra. Ou até o revés. O negacionismo de uma pessoa que erra negra é muito maior do que uma pessoa branca. Então, para se expor, para você ter uma empresa, você pensa 3, 4, 5, 6 vezes antes, porque você é preto e sabe que as pessoas vão julgar. Então, existe essa outra linha de pesquisa que a gente tem que abrir os olhos, abrir a cabeça e valorizar, que é o empreendedorismo da mulher negra. Você está entendendo? Entendo. Porque hoje a gente não enxerga isso. Você vê pessoas, na verdade, lutando para sobreviver. A gente não chama ela, a gente chama ela de guerreira, né? A guerreira. Mas a batalhadora, ela é empreendedora. Ela é digna de um negócio e digna de investir. Entendeu? Então, a gente tem que começar a valorizar. Inclusive,
É um exercício diário que a gente, inclusive vocês, entendeu? Tem que Sim, fazer, claro. todo mundo tem que fazer. De olhar e fazer, poxa, o salão de fulana é igual a dessa. Mas por que essa pessoa, que provavelmente é branca, tem mais cliente do que essa que é negra? Se o serviço for Da mesma equivalente, qualidade. né? Exato. Não estou julgando com propostas desiguais, obviamente, com uma proposta equivalente. Eu queria pedir licença só para lhe parabenizar por ser uma mulher preta, empreendedora e corajosa. É forte seu relato. Talvez eu não sinta nem um pouquinho disso que você sente, mas eu me orgulho de ouvir uma mulher na sua posição falando que tem uma empresa que funciona há 8 anos, que está crescendo e que você joga duro e sair do papel de batalhadora e assumir o papel de empreendedora, porque você é uma empreendedora. Então eu queria lhe parabenizar por isso. Muito obrigada. E dessa galera aí, preta de Salvador, a gente tá na cidade, né? Mais preta fora da África, não tem argumento. Quem você vê hoje de referência, e aí você pode falar sem pormenores, sem cuidado de nome, nessa área de empreendedorismo? Porque, tipo, particularmente eu vejo muita gente sendo colocada num pedestal, mas é no ramo artístico, né? O povo preto é muito colocado no pedestal no ramo artístico ou em marcas ligadas à cultura, à vestimenta, e às vezes ficam muitos empreendedores pretos que não têm um destaque em outras áreas. Por exemplo, você, que é na área alimentícia, você citou aí a questão de alguém, de um salão de beleza. Às vezes o cara tem um negócio de contabilidade, uma empresa de comunicação e ele é uma referência na área, mas é desconhecido. Você tem alguém que você citaria assim, tipo, pô, eu conheço tal pessoa? Porque eu acredito, aí não era algo comum quando eu empreendia, mas eu acredito que vocês trocam figurinhas com outros empreendedores, conhecem outras pessoas, e aí às vezes a gente tem essa pessoa que pode ser conhecida e pode não ser tão conhecida, mas que você fala, rapaz, o que essa pessoa faz aqui é inspiradora para mim. Olha, de fato, eu busquei também me cercar de pessoas que eu quisesse crescer junto, né? Principalmente mulheres, eu valorizo muito mulher que está ali de frente. Mas hoje, até como estímulo de marketing mercadológico, tem uma pessoa específica, que é a Adelaide, que o que ela faz na rede social dela, de humanização, de uma loja de roupa, né, que assim parece outra proposta, sabe? Então eu falo para ela, velho, você tá de parabéns, porque ela é mãe, o marido dela, se eu não me engano, ficou desempregado, ela teve que fechar a loja dela, ela tem um padrão de venda totalmente absurdo. E ela sofre, obviamente, com tudo que vem acontecendo. Mas eu vejo que o esforço... E ela tá ali dentro da favela mesmo, sabe? Ao ponto de eu querer dar um presente para ela, eu não posso levar. Sabe? Ela não permite, o marido dela vem em busca. Mas, assim, tem várias pessoas. Tem Yasmin, que era, na época, Vamos Caixar o Mundo. Ela, essa semana, pegou um carro na Renault, porque a publicidade dela... Ela saiu com o carro da Renault de lá para fazer a publicidade da Renault. E, tipo, por você ver uma pessoa que mora, se eu não me engano, ela mora na Caixa d'Água. É minha vizinha. Essa vizinha, né? É minha vizinha. Ela saiu e, tipo, não é dela o carro. Sim. Mas a imagem dela, Sim. sabe? O que ela construiu, a imagem que ela vem construindo. Claro que isso acaba estimulando, velho. Hoje ela presta cursos. Ela é uma pessoa que é referência. Então, é bom ver essas coisas, sabe? De ter uma pessoa ali que a marca dela, que é o nome dela, é a cara de uma grande empresa. Hoje pode ser, né? Sim. E preta, mãe, empreendedora, lojista, já foi sacoleira, sabe? E hoje o maior patrimônio dela é o nome dela, velho. Ela tem um nome. Isso é muito interessante. E você já ouviu de algum outro empreendedor que você é a referência dele? Pô, tá rolando, velho. Tá rolando uns negocinhos assim. Procuraram, eu presto consultoria, né? Então, agora na pandemia houve uma maior procura, porque as pessoas queriam se organizar melhor. Só que eu não achei ético prestar consultoria, porque o mundo está mudando a cada fração de segundos. Então, se eu prestar uma consultoria agora, financeira, fazendo análise das finanças dela, ela
vai perder um mês, praticamente. Eu posso calcular o capital de giro dela agora e tudo vai mudar em tanto tempo que não vai valer a pena. Vai ser só um dado ali que talvez não é atemporal, entendeu? Aí eu preferi me afastar temporariamente. E aí, em conjunto, eu continuo estudando, fazendo análise de consumidor. As pessoas, inclusive, até paralisei mesmo as consultorias. Eu fiz, vamos interromper. E a gente volta quando estabilizar um pouco mais, porque senão você vai sair no prejuízo. Mas aí as pessoas me buscam, conversam e desabafam e falam e tal. E é massa, porque é uma troca de figurinhas. Eu cresço, a pessoa cresce e todos nós crescemos juntos e é massa, porque não é sozinho, não dá certo. Sim. Que massa, Bastíria. Então, sobre essa questão de consultoria, eu queria que você falasse um pouco mais, porque particularmente eu conheço Bartira da cozinha, eu conheço Bartira Carvalhal, que estudou comigo, que vai pra samba, que toma cerveja comigo, mas não conheço a Bartira da consultoria. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Esse viés veio desde a faculdade, porque eu fiz empresa júnior na época, que é uma empresa focada em consultoria. E aí foi o que me desenvolveu, na verdade, para ter competência para abrir uma empresa, porque é muito difícil você sair da faculdade com capacidade de aplicar de fato, né? Então, quando eu saí de lá, eu fiz meu projeto, né, da cozinha, eu preciso tanto de capital, eu preciso disso, eu fiz um planejamento mesmo. E muitas pessoas viam vinham com propostas. Por que você não faz isso? Meu papel tá aqui, anotado, não. Por que você não abre assim? Por que você não investe aquilo? Eu fiz, então, gente, não é só uma emoção, isso aqui não pode ser só uma emoção. E aí eu fui estruturando um pacote de informações pela minha experiência para prestar consultoria mesmo, porque, quer queira ou não, a experiência fala muito, e muito, além dos livros. E aí eu trouxe isso para a realidade. Então, eu queria também trazer uma contribuição, porque consultoria é caro. Se você entrar em contato com um consultor, a hora consultor é muito, muito elevada para uma pessoa que está no prejuízo financeiro, uma pessoa que está começando. Então, eu criei uma proposta de diminuir o custo para a pessoa ter um desenvolvimento, porque certamente ela voltaria por outros motivos. Eu prefiro acreditar nisso. Então, eu abaixei, botei uma hora consultor muito mais abaixo, e com o objetivo maior, né, de desenvolver o mercado baiano. Porque uma pessoa que ela sabe pintar, dificilmente ela sabe lidar com finanças e ela sai muito no prejuízo, ou não vai construir um valor adequado e as pessoas sempre vão pongar, né, nas costas dela e pronto. Mas essa pessoa me paga até com um quadro, tá massa. Entendeu? Entendi. Paga. Que a arte dele vale muito. E, claro, que a gente precisa pagar os boletos, então por isso que a gente vai equilibrando essas permutas, vai criando. E eu tenho muita experiência, né? Acabei adquirindo muita experiência. E isso ninguém vai tirar de mim. E com convicção de que, aliado à teoria, eu consigo fazer uma entrega muito aplicada. Aí eu sou realmente precificação, estudo da marca, análise de custo, perfil de consumidor. Isso aí é o básico que a gente consegue ajudar na construção de um negócio. Que aí a gente vai... Só não faço pesquisa de mercado mais, que é trabalho de campo, e aí não rola para mim, não tenho tempo, aí eu passo para os colegas e vamos nessa. Existe algum tipo de empresa que você olha assim e fala, rapaz, não tenho como prestar consultoria para essa empresa? Um ramo de mercado, por exemplo, ou você acredita ser capaz de topar qualquer ramo? Não tenho essa restrição, não. Sinceramente, só se for algum gargalo realmente teórico. Mas nada que tempo e estudo não seja ligado. É mais fácil eu repudiar alguma pessoa e não um negócio, entendeu? Tipo assim, se eu ver que o gestor... Aliás, eu tive, recente, uma gestora que ela era muito complexa. E eu sabia que eu ia ser uma perda de tempo eu fazer uma consultoria. Era um dinheiro que ia pro lixo, sabe? Então, ia dar muita dor de cabeça, não valia a pena. Eu prefiro não fazer. São pessoas, não são negócios. Entendo. É porque eu imagino, né, que aí é uma visão totalmente inicial minha, até, digamos que simplória, de que às vezes você olha assim, poderia olhar, né,
para uma empresa, sei lá, uma empresa de engenharia iniciando, me pede uma consultoria, eu ficaria meio perdido Mas e tal. consultoria de quê? Não, Entendeu? é isso, Tem entendo. tudo isso, assim, você vai querer consultoria de quê? Ah, eu quero estruturar os custos da empresa. É igual a todos, eu vou fazer uma análise básica. Entendo. É uma análise mercadológica, traçar perfil de consumidor. Isso é meio que caixinha, sabe? Entendo. Eu só não vou saber de fato, o material. E toda análise de consultoria, todas as pessoas são envolvidas. Você vai ter que sentar comigo, a gente vai fazer uma entrevista com você, a gente vai anotar tudo bonitinho, para a partir dali a gente desenvolver um projeto. Não é tão assim, você chega e você não vai participar, não. Você é o principal participante. Até porque a empresa é sua, né? Eu sou a pessoa que vou trazer uma visão de fora. É porque, na verdade, a gente vê cada mais as pessoas terceirizando as coisas, né? Tem gente que terceiriza a educação dos filhos, porque acha que só botar o filho na melhor escola é educar. Tem gente que terceiriza a criação de um cachorro, coloca o cachorro lá no centro de recreação animal e depois só vai buscar o cachorro de noite. Então, às vezes também a pessoa pede uma consultoria e quer largar tudo na mão do consultor e falar assim, ó, eu tô te entregando isso aqui, o nome da empresa é tal e eu quero dinheiro no final do mês. Mas é o que rola, porque, e na verdade, a depender do tamanho da empresa, existe uma resistência muito forte, né, de quem está envolvido no processo, até de ceder informação. Então, a gente acaba se prejudicando também no processo, porque a gente não tem uma entrega completa. Tem funcionário que não concorda na consultoria, e aí ele não passa informação, não quer desenhar processo, não quer... Então, isso depende muito mesmo de quem está envolvido e na disponibilidade, na conversa, na cultura organizacional e por aí vai. Uma situação difícil de consultoria. Eu quero, sem citar nomes, um cliente que você falou assim, rapaz, esse daqui, eu até entreguei meu trabalho, mas se ele me pagasse o dinheiro do mundo todo, eu não faria de novo. Não teve nenhum Não teve? assim, não. Não, porque o que acontece durante o processo é isso. Demora de entregar, demora de tem uma resistência, não quer aplicar. Já teve uma situação triste. Isso aí, eu acho que vale. Na época não tinha hamburguerias em Salvador. E eu peguei um projeto de hamburgueria, de plano de negócios, desenvolvi super bem com a equipe. Hamburgueria, como a gente já sabe, é rentável. E, de repente, simplesmente, ela sumiu. Pagou tudo e sumiu. Aí, no dia, ela pediu para ir na casa dela entregar o relatório. E ela falou assim, poxa, que bom que o relatório foi bom e tal, positivo, a gente podia estar abrindo, mas eu descobri que eu tô com câncer. E o dinheiro que eu ia abrir o negócio, eu vou pagar meu tratamento e tal. Ela tá, tipo, aí eu não acredito. Aí, logo em seguida, abriu o Ed's Burger, que era aqui na Pituba. Sim. Foi bem no início. Eu acho que essa que você citou, aí foi a primeira. Foi. Eles fecharam até, não sei. Foi, fecharam. Mas acho que foi a primeira hamburgueria que eu conheci em Salvador. Foi, ela é de Minas, se eu não me engano. É de BH, é uma franquia. Não sabia que era uma franquia. As hamburguerias todas que abriram de forma preliminar aqui foram franquias. Depois, que começou a gourmetizar mais e tal. E eu tinha feito pesquisa nela, né? Eu liguei para BH, fiz pesquisa de cliente oculto, né? E aí, a gente vai descobrindo, assim, é legal. Entendo. Teve algum momento, Bachira, que a Cuisine e a sua consultoria concorreram em questão de tempo, dedicação para você? Não, na realidade, porque eu interrompi consultoria e eu voltei com consultoria um pouco antes da pandemia. Então, foi um momento que foi equilibrando, né? Eu estava me adaptando na Cuisine com mais funcionários e tudo mais, então foi tudo muito escadinha, sabe? Foi subindo junto, tá? Não me atrapalha, não. É interessante ver que você é controlada, porque às vezes a gente conhece, na verdade, alguns empreendedores que acabam metendo o pé pelas mãos, tentam atacar vários mercados, tentam fazer várias coisas. E ver que você tem um planejamento dentro das suas estratégias, não só da cozinha, mas suas estratégias de vida, para mim é diferente, sendo bem sincero. Porque... Mas eu só estou falando do resultado, não estou falando do processo, né? Então vamos falar do processo. Eu quero saber do processo, o resultado é fácil. Não, o processo é que a gente pensa em 1000 coisas, cabeça totalmente conturbada, a gente quer, né, ampliar os horizontes todo o tempo, mas... No final a gente percebe, pelo menos eu percebo, antes de aplicar, né? Tipo assim, eu vou fazer isso. Aí eu volto atrás, não vou fazer não. Aí volto. Mas aí depende muito da época mesmo, assim. A pandemia mesmo, que deixou a gente totalmente desnorteado. Sim. Várias coisas, eu pensei em muitas coisas, sabe? Eu quero fazer isso, mas
no fim das contas, o certo é a empresa. Não posso deixar ela de mão. E hoje que você tem funcionários com você, com a chegada da pandemia, a gente viu que várias empresas aí precisaram fazer cortes, passaram por dificuldades, teve que dispensar pessoas. Como você conseguiu gerenciar essa galera que trabalha com você? Não vou dizer, eu acho que não foi fácil, então nem vou perguntar se foi fácil. Mas, tipo assim, você acredita que conseguiu lidar bem com a situação ou acha hoje, depois que passou, que poderia ter agido melhor em algum ponto nisso? Na realidade, a gente tinha uma funcionária e tinha algumas diaristas. O que aconteceu foi que a diarista, infelizmente, não podia mais vir, a funcionária virou diarista. Entendeu? Ela passou aí poucos dias na semana, os dias, né, que são possíveis, porque realmente a gente não está fazendo evento, não tinha como. E aí, e também na época, o divisor de águas era que eu ia botar mais pessoas, eu ia contratar a diarista, pegar outra diarista para botar no lugar, e aí acabou só interrompendo esse fluxo. E aí, paciência, né? Não é agradável. Eu fiquei bem sobrecarregada. E aí depois eu fui adaptando, e a gente vai aprendendo também, né? Porque é tudo muito surpresa na pandemia, né? Foi um evento novo, né? Para nossa geração, pelo menos, é o que a gente não tinha passado. Então, acho que todo mundo foi pego de surpresa, mudanças de comportamento, mudanças de hábito. Comportamentos, como a gente vê os clichês sendo falados, mas são realidades. São comportamentos que a gente vai levar para o resto da vida aí. Alguns cuidados com higiene, localidades, etc. Assim como tem coisas que a gente vai tá utilizando no momento e vai esquecer. Eu acredito que a nossa geração vai se acostumar bastante. A nossa geração, na verdade, ela se acostuma muito rápido com as coisas, né? Eu acho que a gente tem uma geração antes da nossa, que é de nossos pais, que ela já tem uma resistência, às vezes, com tecnologia, tem uma resistência com coisa nova. A gente já consegue se adaptar rapidamente com novas tecnologias, como você falou aí do TikTok, aí, como vem. A gente saiu da época do Orkut, eu sou velho, eu saí do Orkut, né? Aí fui pro Facebook, ICQ, Mirk, Orkut, Facebook, aí a gente se adaptou, e aí Instagram a gente se adaptou, e TikTok hoje a gente está se adaptando também. Eu mesmo não. Mas acredito que é bem complicado, mesmo essa adaptação, mas a gente vai conseguir superar. E hoje, o que é que Bartira faz na cozinha? Tudo. Tudo e mais um pouco? Só não faço mais entrega. E às vezes faço ainda, mas a verdade é que faz parte de você ter um negócio, é você saber fazer tudo. Sim. Para justamente você tapar qualquer buraco quando for a necessidade. Mas agora eu realmente faço boa parte de novo da produção, do atendimento e tudo mais. Mas espero que em breve eu fique só no atendimento mesmo e em bolos, porque aí eu não confio mesmo em ninguém que eu quero fazer os meus bolos. Aquelas pinturas de bolo, quem quiser ir ver no Instagram lá, rapaz, pintou umas rosas outro dia aí. Você viu um negocinho assim bem todo. Trabalhoso, não é? Eu vi alguns lá, achei assim, no início era mais medo mesmo, sabe? De não acertar, e aí acabava errando pelo medo. Depois eu fui me entregando mesmo, vai aprendendo, e eu aprendi sozinha. Então, há o ônus e o bônus de você aprender só, né? Sim. E se errar, faz tudo de novo, a cobertura? Tira e volta tudo de novo. Não tem o que fazer, não. Teve uma certa feita que eu fui numa confeitaria dessas aí, e tinha um bolo lá, né? Que parecia, eu contei essa história pra Larissa já, que tava parecendo realmente um chapéu. Tava muito bonito, tava muito bem feito. E aí eu tava lá sentado, esperando minha comida chegar, e chegou um senhor. E do nada o senhor fez assim, e esse chapéu aqui? E meteu a mão no bolo. Gente. Todo mundo, tinha umas 6 pessoas na confeitaria, todo mundo fez assim, ó, e ficou esperando a dona da confeitaria aparecer pra saber o que ia acontecer. Eu fui embora, a mulher chorando lá, porque, acho que a cliente já tava pra chegar, né? E ela ia ter que refazer o bolo, e aí, às vezes é um evento que tá em cima da hora, a cliente só vai passar pra pegar o bolo pra ir pro evento, e eu não fiquei pra ver o resultado. Eu fiquei até queria ter sido uma música que ficou ali, ó, pra ver o que foi que deu aquilo, mas eu imagino o trabalho que deve ser. E você deve ter passado por isso no seu processo de aprendizado, de ter que refazer algumas vezes algumas coisas. Mas a questão, assim, eu já refiz até esse final de semana mesmo, não dá ponto na cobertura, ou sei lá, tem 1000 coisas que podem acontecer, por isso que eu fico
perplexa quando a pessoa quer pro mesmo dia, sabe? Um bolo super decorado e não sei o que. Eu fico, gente, vocês sabem como é que faz, só uma noção rápida assim e tal. Tem gente que acha que é tipo uma impressora 3D, né? Você vai chegar lá, programar, sai o bolo real, inteiro, é real. abertura e tal. Ah, tem prazo, Nossa. Não, gente, vai, ó, é TikTok. Dá vontade de falar assim, né? Que, pô, você estala o dedo, o bolo vai surgir. Não é assim. E tem um tempo, um processo bem criterioso para estar em pé, sustentado. E a gente vai aprendendo também. Essa semana mesmo eu percebi um detalhe que talvez se eu fizesse um curso também não ia me falar. Que é na execução que a gente vai aprendendo, né? E aí eu estava fazendo, eu tive que tirar a decoração toda do bolo, que eu não gostei. Tava caindo. Aí você olha assim, tchau. Aí tira todo e recomeça. Aí para. Tem vezes que eu paro, guardo, sento, bebo água, esqueço o que eu estava fazendo e volto. Recomeça o processo mesmo, porque até a emoção de você estar, ai meu Deus, tá dando errado, tá dando errado. Aí você tem que recomeçar. Vai ter que saber recomeçar. Não adianta tirar e começar ali nervosa, que você vai fazer uma cagada, velho. Vai continuar a mesma coisa. Muita gente fala, né? Acho que alguns chefes famosos até falam que cozinhar passa muito da nossa emoção. Né? Como a gente está ali no estado psicológico, afeta muito no resultado. Acho que, não sei tanto para você que padronizou seus processos, se hoje isso tem esse impacto ainda de que se você não está legal psicologicamente, aquilo traz um resultado ruim para a sua comida, ou pelo menos que se entrega. Mas, enfim. Eu queria saber agora o que você não gosta de fazer na cozinha e faz porque precisa fazer. Qualquer coisa com chocolate. Chocolate mesmo, chocolate. Jura? Suja tudo. Você não tem noção. Ai, gente, chocolate. É porque eu só vejo a parte boa, né? É isso, o bolo velho. pronto. É isso. Chocolate mesmo que eu tô falando, chocolate maciço. Sim. É muito, 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 muito trabalhoso. E suja tudo. E mela qualquer coisa que você toque. Está suja. A parede, porta, tudo tá sujo. Então, chocolate é o vilão hoje Pô. de Bartirana na E cozinha. fora você vai derreter chocolate, assim. Ele não quer derreter. Fazer o quê? Ou se não, você tá no verão de Salvador, você derreteu. Já derreteu, né? Já derreteu espontaneamente. Você olha assim, vou rir agora pra endurecer, caralho. Aí você taca na geladeira, tira da geladeira, derrete de novo. Salvador, chocolate, não combinam. E as pessoas amam. E não adianta, é horrível. Um aniversário meu que eu fiz uma vez, eu fui fazer morango coberto. E eu tive que ligar o ar-condicionado do quarto, velho, pra colocar. Na época eu trabalhava em casa, pra poder colocar o morango, que não tava dando suporte. A geladeira tava cheia já. E eu liguei o ar-condicionado, porque o tempo de Salvador Não coopera pro chocolate. Mas é a pior coisa que tem pra trabalhar, com certeza, é chocolate. Por isso que é caro. Você vê. E sai muito. Sai. Sai. Eu acho que nunca fui pra uma festa que não tinha nada de chocolate. Acho que é impossível. Qualquer bombom, Não né? conheço, Qualquer não coisa. conheço. Qualquer Sim. coisa tem que ter chocolate. Sim. Chocolate. E é horrível. Horrível. Péssimo. Poxa. Fiquei surpresa agora. Mas pra mim, eu prefiro decorar 300 bolos do que fazer qualquer bombom, qualquer coisa com chocolate. Você falou aí sobre Salvador. Eu queria entender se você acha que a logística de Salvador atrapalha, ou melhor, de que forma ela impacta seu negócio, a cozinha ser em Salvador. E se não fosse em Salvador, que outra cidade você gostaria de testar a cozinha, ou gostaria de... Ou analisa assim que, acho que a cozinha em tal cidade ia dar super certo. São Paulo. São Paulo não tem um terço do produto que vende aqui. A começar que pãozinho é baiano, brigadeiro é baiano. Pãozinho, rapaz, pense na surpresa que eu tive. Foi Você sabe? descobri na internet. Não, eu descobri na internet esse ano que pãozinho era baiano. Eu nunca ia imaginar que pão delícia era baiano. Pãozinho é baiano. Brigadeiro, eu não sei se é baiano ou é de Pernambuco, eu não lembro agora. Mas tem muita coisa que é do Nordeste mesmo, assim, que a gente tem costume de consumir. E se eu fosse, eu acho que mercadologicamente viável é a venda em São Paulo. Até porque teve uma cliente minha, que eu nem sabia, ela recebeu um presente com a marca da Cuisine de alguém, não me pergunte quem foi, que eu realmente não sei. E ela veio elogiar e perguntando se eu não mandava para São Paulo. Eu fiz, aí você vai dizer, como é que eu vou mandar uma comida para São Paulo? Pede de então... lá, né, velho? Pesquisa, vai lá atrás. Ela, mas nenhuma tem a cara da qualidade do seu, assim. Eu quero o seu lá. E eu tenho amigos que moram lá e falam que realmente é difícil. Não tem, assim,
acha algum baiano que vende alguma coisa lá. Mercadologicamente, eu acredito que seja lá. Rio de Janeiro, mas ela calou demais, não suporto. Chocolate. Não suporto. Já pensou? Em Verão do janeiro, Rio, oxe, bolo de chocolate. Teve um verão que eu fui pra lá, eu achei que eu ia morrer, não tem condições nem de viver lá, quem dera vender alguma coisa, gente. Eu não consigo. Eu gosto da ideia do Rio de Janeiro, a ideia lúdica. Mas verão de lá, não dá não, velho. É desproporcional, a gente reclama muito aqui, mas lá... E como é que Salvador impacta em seu negócio? Tipo assim, rapaz, a geografia é péssima, o trânsito é ruim, a galera não ajuda. De que forma você acha que a cidade... Aqui tem que a gente muita mora- ladeira, né? Então, para transportar qualquer bolo é massa. É uma aventura todo santo dia. Larissa passou por uma dessas aí. Duas Se bem que tá vindo aí, né? Duas O aniversário vezes. do meu pai tá chegando, tem de novo. Se Agora prepare. você vai sozinho. Mas aí o erro deve ter sido porque transportou no colo, né? Mas o bolo não tava coberto. Tava Então é aberto. erro de quem vendeu, né? Tava aberto e aí a gente não tinha outra forma de transportar senão no meu colo. Cada quebra-mola. Não, errou 1000 vezes. Todo mundo aí. tá errado. Todo mundo tá errado. E considera que você tem um motorista, que sou eu, que Não é de bacana. dia não enxerga quebra-mola, de noite parece que tá de dia. Não, o bolo tem que ser transportado no chão e ponto Oh. final. E a segunda coisa, que é a responsabilidade de quem vende, ter uma embalagem coerente, né, gente? Pelo amor de Deus, isso faz parte do produto. É caro, mas faz parte. Precifica direitinho, bota e foi. É um valor que você acaba não assumindo sozinho, né? Você acaba precificando E hoje, seu por produto. exemplo, se a gente for comprar, a gente vai pensar nisso que a gente não pensou na época. Como é que eu vou fazer para esse bolo chegar inteiro na minha casa? Se sou eu que vou ter que buscar, eu vou de carro. Então, ele não podia ir sozinho, por exemplo. Porque não tinha como Mas deixar meus bolos são todos sozinhos, no chão. É mesmo? Massa. no chão embalado. De 3 andares, vai, quiçá, um de um. Entendeu? É porque tudo é estruturação de quem está fazendo, a embalagem. E o cliente aceitar, eu falo, cliente, põe no chão, põe no colo, o problema é dele. Saiu da minha loja Não é risco. e aconteceu recente. Uma amiga minha, lhe mandei, olha, eu sei que sua mãe vai botar no colo. É para botar no chão. O bolo perdeu a decoração toda. Ela levou no colo para Itacimirim. Nossa. Deus. Encostou a caixa toda, porque fica. Aí passa, Sim. nossa, não sei o que, aí amassou. Lascou-se o bolo todo. Pô, que Pelo menos pena. estava gostoso. Pelo menos tava gostoso. De todo modo. Você falou de cliente aí. Tem algum cliente que você sugeriu algo e ele não acatou e depois você poderia ter falado a ele, viu que eu disse que era para você ter feito isso? Isso eu não estou falando de um produto específico, como você falou do bolo. de, tipo, Quantidade. não tô falando de tipo assim, o cara foi fazer um casamento e pediu cachorro quente. E aí você fez assim, rapaz, cachorro quente para casamento não é uma boa, porque A questão é que por às N vezes... motivos. A questão é que às vezes o cliente quer ter autonomia demais, 100%. Teve uma menina que fez... mas assim, eu não me meto se não me pedem opinião. Se a pessoa pergunta, eu falo. O que erram muito é quantidade. Aqui foi o que eu falei. Quer uma festa lotada de camarão e quer pagar o preço de coxinha. Aí, não casa. E eu falo, a conta tem não que fecha. ter X coisa. A quantidade é numérica. Precisa de X, X, X. A pessoa, não compra. Não posso fazer nada. Não pego na mão de ninguém. Mas, e aí eu vou fazer uma outra pergunta. Algum evento que um cliente queria ter feito alguma coisa, você Não. se recusou por questões de aconselhamento mesmo e depois na festa você viu que realmente dava? Não. Normalmente é bem coerente mesmo, assim. É porque é bem técnico, né? O número é esse. É difícil acontecer. Mas, por exemplo, eu já fiz um almoço para X pessoas e uma pessoa que eu vi comeu 6 vezes o almoço. Então, essa pessoa comeu muito Foi mais do ele? que- Poderia ter sido, né? Poderia. Mas não foi, não. E depois ele ainda falou, tô pegando mais um aqui, porque realmente estava muito gostoso. Aí eu fiz massa. Ainda bem que as outras pessoas eram educadas e comeram normal. Já teve gente que invadiu a cozinha para comer. Já teve gente que... quando a mulher, o garçom passa, né, com a comida frita, assim, Pegou a bandeja. a bandeja e botou na mesa. Parente Deve ter do sido. dono da festa que Deve entra ter na sido. cozinha para comer.
Que minha irmã não assista nem ouça isso. Eu sou muito parecida com minha irmã mais velha. E eu tava no aniversário de um sobrinho e me encerrou a cozinha. Eu juro que eu não fiz por mal. Eu entrei, eu não sei, eu fui fazer alguma coisa na cozinha. E aí estavam passando com um saco de salgados congelados. Aí eu fiz assim, opa, vai fritar? Aí a moça fez assim, não, é pra guardar. E o rapaz fez, não, é a dona da festa, vai fritar. E aí eu saí com um prato de coxinha frito na hora, depois da festa. Mas não foi proposital, gente. Foi uma mera coincidência. A gente é muito parecida. Irmã, desculpa. Massa. E aí eu vou entrar em searas pessoais de novo. Como é que seu relacionamento hoje afeta seu negócio? Matheus, sambinha pernambués em breve. Deixa passar isso aí que a gente vai tomar aquela cerveja. Ele não bebe, não. O Matheus não bebe? Gente, como não? E ele ia fazer o quê no bar? Companhia, a risada, né? Precisa beber? Não, né? Sambinha no Pernambués em breve. Deixe tudo melhorar, todo mundo se vacinar, tá todo mundo alinhadinho, a gente vai fazer. Nesse relacionamento específico, não teve nada, não, né? Até porque quando ele me conheceu, a coisinha já existia, então a gente foi alinhando as expectativas e muito pelo contrário, ele estimula muito, ele tá muito perto. Se eu pedir, só corre aqui, pega aqui, leva ali, e ele estiver disponível, ele vai. Então é muito, muito tranquilo. É uma pessoa que te apoia, né? Porque... E faz parte, sabe? Porque se você não tem uma pessoa que não te apoia e não tem condição, sabe? É melhor acabar com o relacionamento. Entendi. A pessoa tem que estar colada com você, acreditar. Sim. Eu lido com muita gente, a maioria, muitos homens, inclusive, eu acabo lidando. Então, se ele não souber lidar ou aceitar, é complexo. E vice-versa, né? Qualquer profissão que fosse, é a mesma coisa, não... É porque tem, algumas vezes a gente vê alguns relatos de que o parceiro só cinzenta, né? Ele não atrapalha nem ajuda. Mas assim, a gente conversa muito, então fica mais tranquilo, porque eu falo com ele, que ele, se ele quiser, obviamente, né? Vou forçar nada, mas seria interessante participar, até porque faz parte da construção, né? De uma empresa, ter alguém ali que suporte e entenda também os problemas, ou até te substitua. Sim. Né, e vá sendo aliado do processo de construção. Até porque paga as contas, né? Os boletos, né? Eu vou entrar em outra questão, que é gerenciamento do seu tempo e da sua criatividade. A gente conversou há um tempo atrás, acho que foi até quando a gente conversou sobre o convite desse podcast e tal. Você falou que estava passando por uma pane criativa. Eu queria entender quando você percebeu isso e, digamos assim, quando você percebeu que precisava parar, respirar e dar um tempo, né? Você falou que ia se isolar com sua família e tal, para dar uma descansada para depois voltar com tudo. Se foi bem isso que eu entendi. Foi, não sei se foi isso. Mas foi um processo longo, na verdade, sim, né? Claro. Isso não foi uma questão de dias. A pandemia trouxe uma urgência, né? Hoje, vamos supor, na época, era Dia das Mães, a gente precisava faturar ali no Dia das Mães muito, porque a gente não teria certeza se a gente poderia estar aberto no São João, por exemplo. Sim. Então, tive uma doação muito intensa no período da pandemia. Entendeu? Então, no período da pandemia, que ainda está acontecendo, obviamente, né? Em algum período da pandemia. No início, durante no a início. pandemia. E eu só estava reagindo. Eu não pensava, eu tô entregando isso, não. Eu estava reagindo. E aí chegou um momento que eu estava bem mecânica, inclusive perdi totalmente o prazer de cozinhar, porque era muito mecânico, né? O atendimento, a pessoa vinha, e aí teve um dia que eu montei 13 bolos em um dia, fora as outras coisas que eu estava fazendo, atendimento e tal. E eu nunca tinha feito isso na vida, sozinha e me virando e tal. Quando eu percebi, já era esse ano. Assim, passou quase um ano e eu percebi que eu estava exausta, eu não estava conseguindo executar nada com firmeza, sabe? Pensar, mudar a cabeça, eu já estava pensando na empresa. E aí eu fui me questionando até que ponto valeria a pena aquilo e como é que eu iria melhorar. Eu lembrei da época que eu fazia terapia e tal. Fui escrevendo no papel as pendências. Deram 4 folhas, pô. Nossa. De um caderninho assim, sabe? 4 folhas de pendência. Eu fiz... Quando foi que eu me perdi? No final das contas, sabe? O que foi que aconteceu nesse período?
E aí eu fui, isso já me libertou bastante, quando eu percebi que eu tirei da cabeça aquelas preocupações todas. E aí eu peguei e tentei desenvolver coisas e não conseguia. Tinha um impasse, assim, uma coisa que eu faria em 30 minutos, eu estava demorando 3 horas, 4 horas, estava um absurdo mesmo. E aí eu falei, eu sei que eu preciso sair, mas é difícil sair na pandemia, eu realmente estou seguindo as normas. Então, depois de muito tempo, que aí meus pais já estavam vacinados e tudo mais, a gente foi, se isolou, e aí até outras pessoas falaram, velho, você está diferente, você está... E eu realmente comecei a produzir mais, me organizei mais, botei mais limites também, é bom. Necessário. É. Né? Bate-papo tá uma delícia. Se deixar, a gente conversa até amanhã. Mas a gente vai fazer algumas perguntinhas que são coisas que eu venho pensando desde o início. Antes de a gente sentar aqui para conversar. Pra mim tem uma pergunta de ouro e que tem muito a ver com o objetivo desse projeto hoje, que é o maior conselho, assim, de tudo, de toda a sua trajetória, de 8 anos de cozinha, de consultoria, de academia, de formação. Se você pudesse dar um conselho hoje para alguém que quer começar a empreender, independente da área, se vai ser no ramo alimentício, se vai abrir uma consultoria, se vai abrir um mercado, o que seria? Se planeje e estude. Porque a gente tem que se cercar de conhecimento e é a única coisa que ninguém vai tirar da gente, sabe? O tempo suga muitas coisas, mas o conhecimento não é uma delas. Se você tiver um planejamento financeiro, estratégico, um estudo da marca, tudo certinho, e que isso não requer tanto dinheiro, sabe? O Sebrae tá aí, que faz tudo isso gratuitamente ou com baixo custo. Então, estude e comece a planejar. Não siga a emoção de eu vou abrir uma empresa, vou fazer de qualquer forma. Não faça isso. Não faça, porque isso aí vai quebrar suas pernas. E você não vai ter propósito, né? Sim. No final das contas. Propósito. Qual é o propósito de Bartira? Ser feliz, velho. De verdade, real, oficial. Porque a gente não leva nada, sabe? Dinheiro é bom, paga conta, paga viagem, paga comidas gostosas. Mas não adianta se a gente não estiver vivendo a oportunidade de ser feliz, sabe? De construção, de ter uma família ali que você está se apoiando, viver experiências. E aí meu propósito é esse mesmo, sabe? Viver uma vida plena, com momentos de felicidades e abundância, porque se a gente não for assim, não vale a pena. Porque, na verdade, a gente vê, né, na sociedade alguns coaches, algumas pessoas que prestam consultoria justamente falando algumas máximas como essa de um empreendedor 24 horas por dia, o empreendedor não dorme, nunca dorme, e etc e tal. Estude enquanto eles dormem. Ai, meu Deus. E aí fica nessas máximas e as redes sociais trazem os resultados, né? Todo mundo posta ali, na verdade, os seus ouros, os seus louros, os seus brilhos, mas não postam a dificuldade do processo. E até as renúncias, as coisas que você deixou de fazer para chegar ali. E as pessoas que estão começando, muitas vezes, elas olham para aquilo, almejam aquilo e acham que tem que fazer tudo para chegar ali. E esquecem que em todo um processo você precisa ter um equilíbrio emocional, você precisa ter um suporte psicológico. Não falo nem de questão de terapia, mas um suporte familiar, de estar uma troca, uma conversa, um carinho, um afeto. E tudo isso engrandece a gente como pessoa, porque mesmo a gente vai trazer outros empreendedores aqui, como a gente trouxe você, e durante toda a conversa foi perceptível que Bartira nunca deixou de ser Bartira por causa da cozinha. Na verdade, a cozinha entrou na vida de Bartira e hoje fez um resultado em que está tatuado no seu braço, inclusive, né? Que a cozinha faz parte da sua vida, mas que existe um ser humano ali, que não é uma máquina que ganha dinheiro para pagar as contas, para pagar o aluguel, para luxar, que seja para fazer viagens, né? E eu acho que é uma das mensagens que o nosso podcast vai insistir em trazer, que todo empreendedor é um ser humano antes de ser empreendedor. Com certeza. E aí essa frase sua de que seu propósito é ser feliz, acho que ressalta muito isso. De que hoje você tem essa clareza que independente de qualquer coisa, a sua meta é a felicidade, né? E é muito legal ver isso como amigo seu, ver isso bem claro, porque pelo olhar aqui que a gente trocou no momento que você falou, eu vi que é sincero, sabe? Que não é tipo, ser feliz porque é clichê e porque vocês vão publicar esse vídeo e eu quero sair como clichê. Não, foi bem sincero a sua fala e é muito legal ver isso. Nossa,
Presentão para fechar o podcast. Então, a gente vai encerrar aqui, né, esse primeiro episódio do Farol Podcast. Meu nome é William Silva. Meu nome é Larissa Lima. Meu nome é Bartira e agradeço muito a participação, né, o convite de vocês. Quero que vocês cresçam muito, né? E eu vou voltar, viu? Esperamos que você volte. Tem muita coisa pra gente perguntar. A gente fez uma lista de uma cacetada de perguntas. Na próxima eu trago coxinha. Opa! Traga chocolate. Não. Chocolate dá trabalho. Paciência. Valeu. Tchau, tchau, galera. Até a próxima. Tchau, gente.